queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus Cristo no Evangelho de João. Será que João ele faz alusão à ascensão de Jesus Cristo ou não? Bom, de acordo com alguns intérpretes, eles dizem que a ascensão de Jesus Cristo ela é referida nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, o que de fato é. A ascensão de Jesus Cristo é claramente ensinada, narrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. No entanto, esta narrativa da ascensão de Jesus Cristo, ela é carente no Evangelho de João. Nós não encontramos, de fato, uma narrativa completa, bem clara da ascensão de Jesus Cristo, do momento em que Jesus Cristo foi recebido no céu. Bom, e aqui continua a minha pergunta, mas será que João não faz referência à ascensão de Jesus Cristo? Bom, uma coisa é a narrativa da ascensão de Jesus, ok? Que fique bem claro isso. Uma coisa é a narrativa da ascensão de Jesus. Outra coisa é referência à ascensão de Jesus. E é neste ponto que eu vou trabalhar a referência à ascensão de Jesus no Evangelho de João. Eu vou mostrar para vocês aqui que ainda que João não venha a narrar o momento da ascensão de Jesus, todavia ele não ou seja, ele não faz silêncio à ascensão de Jesus. Ainda que ele não venha a dar uma narrativa, conforme nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, todavia João ele faz referência à ascensão de Jesus. Ok, queridos? Vamos começar aqui por João capítulo 3 e versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Nós começamos por esta passagem e exatamente nesta passagem vai haver aqui um ponto de conflito, de interpretações. Por quê? Porque de acordo com a maioria dos intérpretes, as palavras que eu acabei de ler aqui, elas são palavras de Jesus. Repito, de acordo com a maioria dos intérpretes, as palavras que eu acabei de ler aqui, que diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Estas palavras, elas saíram dos lábios de Jesus Cristo. Tão tal é que, por exemplo, algumas Bíblias, como a que eu tenho aqui, elas colocam o discurso de Jesus em letras vermelhas. E eu quero mostrar aqui para vocês que exatamente está em letra vermelha o que eu acabei de ler aqui. Ó. Vou botar o dedo bem aqui em cima. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Está em letra vermelha. Ora, quando a sociedade bíblica, que é a responsável pela a publicação das Bíblias, né, das traduções, Sociedade Bíblica Brasileira, coloca estas palavras aqui, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, ela está dizendo para você que quem está falando aqui é Jesus Cristo. Ou seja, ela está interpretando. Agora, é sabido de todos, pelo menos eu acredito que seja, que os originais, eles não têm estas palavras em vermelho, ou seja, nos originais e nas Bíblias mais antigas, não existe essa, por exemplo, sinalização de que quando é Jesus Cristo que fala, é vermelho. Quando não é, é preto. Não. Isso aqui surgiu assim devido a uma interpretação, o que não é errado. Não, não é. Só que a questão é o seguinte, será que todas as vezes que nós encontramos algum discurso em vermelho no Novo Testamento, é óbvio, será que todas as vezes que nós encontramos um trecho em vermelho, será que realmente são palavras de Jesus? Será que realmente
todas as vezes que nós lemos em vermelho no Novo Testamento, faz parte do discurso de Jesus? Pois aqui eu quero lhe mostrar que não. Eu quero lhe mostrar que João 3,13, aqui são palavras do evangelista João e não de Jesus Cristo. Aqui é uma avaliação de João sobre Jesus. Professor, mas não é Jesus que está falando, por exemplo, aqui em versículo 12, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Sim, aqui é Jesus Cristo. Mas aí onde está o segredo, queridos? Ora, sabemos, para um autor, ou melhor, para um leitor atento, todos nós sabemos, nós enxergamos, nós observamos que faz parte do estilo de João, do evangelista João, ele inserir as suas palavras no discurso de Jesus, ou seja, ele está aqui fazendo a narrativa do discurso de Jesus Cristo, quando de forma abrupta ele insere a sua avaliação. Faz parte do estilo joanino do Evangelho inserir a sua narrativa na narrativa de Jesus Cristo, de forma que, se o leitor não for muito atento, ele vai confundir as palavras a partir do olhar de João e colocam nos lábios de Jesus. É o que acontece aqui. Ora, é óbvio que é Jesus Cristo quem está conversando. Por exemplo, nós vamos aqui começar do versículo 10. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? É o discurso aqui de Jesus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui é discurso de Jesus, mas de forma abrupta, inesperada, João então ele entra no discurso. Ele interrompe o discurso de Jesus e coloca agora o seu ponto de vista e diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E aqui agora eu vou provar para você como estas palavras são de João e não de Jesus. Vamos lá. Ora, ninguém subiu ao céu. Primeira declaração. Ora, ninguém subiu ao céu. Imagine você se essas palavras fossem de Jesus. O que aconteceria? Primeiro, se eu coloco esta declaração, ora, ninguém subiu ao céu, como sendo palavra de Jesus, logo eu estou colocando Jesus contra o Antigo Testamento. Como professor, exatamente. Ora, será que realmente, antes de Jesus, ninguém subiu ao céu? Será? Aqui é a minha pergunta para vocês. Será que antes de Jesus ninguém subiu ao céu? Ora, sabemos que Enoque foi arrebatado ao céu. A narrativa de Gênesis capítulo 5 mostra claramente isso, e Hebreus 11:5 também diz que Enoque foi arrebatado sem ver a morte, ou para não experimentar a morte, ele foi arrebatado. E a tradição judaica, ela é toda unânime, queridos. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma coisa aqui. Não encontro aqui. Pois bem, mas basta a citação aqui. Então, a tradição judaica, ela é rica em referências, em dizer que Enoque ele foi arrebatado ao céu. Então, que fique observado isso. Essas palavras, ninguém subiu ao céu, não podem ser de Jesus. Porque se eu coloco estas palavras nos lábios de Jesus, eu estou colocando Jesus contra o Antigo Testamento. Mais do que isso, eu estou dizendo que Jesus nega as narrativas de Enoque e de Elias, porque está claro no Antigo Testamento que tanto Enoque como Elias, eles foram arrebatados ao céu. Eles foram levados ao céu, eles subiram ao céu. Logo, esta declaração aqui, ninguém subiu ao céu, não parte dos lábios de Jesus. Para começo de conversa, não parte dos lábios de Jesus. Ok? Então vamos continuar. Mas parte dos lábios de quem, professor? Dos lábios de João. Dos lábios de João. Agora, a outra sentença de Jesus é: ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu.
Pronto. A outra sentença aqui é: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ora, com isso, João está dizendo que o único que subiu ao céu, João, prestai atenção, João, o evangelista, está dizendo que o único que subiu ao céu foi aquele que de lá desceu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. É isso que João está dizendo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então veja que na declaração de João, ele traz dois momentos. Primeiro, ele diz que ninguém subiu ao céu. Mas em seguida ele vai e diz, senão aquele que de lá desceu. Logo, ele completa o seu raciocínio e ele diz que apenas um subiu ao céu. Quem? Aquele que de lá desceu. Aí você agora, se você for esperto, você vai fazer esta observação para mim, professor. Mas o Senhor, ao dizer que estas palavras são de João, o Senhor também está colocando João contra o Antigo Testamento. Sim, porque mesmo que estas palavras sejam de João, todavia nós temos um problema. Será que João, quando diz ninguém subiu ao céu, se não pode ser verdade estas palavras em relação a Jesus, porque se foi Jesus quem declarou ninguém subiu ao céu, então Jesus estaria contradizendo a narrativa do Antigo Testamento, o mesmo se diz para João. Se as palavras procedem do raciocínio de João, então vamos lá, se é João que está dizendo ninguém subiu ao céu, não estaria João também contradizendo a narrativa do Antigo Testamento, que claramente, como o Senhor observou, e nós lemos, Enoque e Elias subiram ao céu? Ou seja, se é verdade que, sendo declaração de Jesus, é uma contradição ao que lemos no Antigo Testamento, também é verdade que, sendo declaração de João, também é uma contradição ao que lemos no Antigo Testamento. Então, como nós vamos resolver esta problemática? Eu vou lhe dizer. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ora, você já fez essa pergunta? Subiu ao céu de que forma? Primeiro, de que forma foi que Enoque e Elias subiram ao céu? Elias e Enoque subiram ao céu de forma corpórea e de forma mortal. Ou seja, e eles não passaram pela ressurreição. Ou seja, Enoque e Elias não passaram pela morte e ressurreição. Enoque e Elias não subiram ao céu num corpo ressurreto e glorificado. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Eu estou chamando a sua atenção para dizer o seguinte, que quando João diz ninguém subiu ao céu, ele está dizendo o seguinte, no contexto é isso, ninguém subiu ao céu num corpo ressurreto e glorificado. É isso que João tem em mente. E eu vou lhe provar bem aqui, ó. Versículo 14, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está bem aqui. Aqui é uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. João está dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora aqui nós podemos aceitar estas palavras tanto como sendo de João, como sendo de Jesus Cristo. Não tem problema. Entendeu? O que eu estou lhe mostrando é que o contexto imediato aqui fala da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando João diz ninguém subiu ao céu, ele está dizendo o seguinte, ninguém subiu ao céu em corpo ressurreto e glorificado, senão aquele que de lá desceu. Então, veja, então, que é João quem está dizendo, ninguém subiu ao céu. De que forma? Num corpo ressurreto e glorificado. Então, num corpo ressurreto e glorificado, ninguém subiu ao céu. Nem Elias e nem Enoque subiram ao céu num corpo ressurreto e glorificado. Não. Enoque e Elias, eles subiram em corpos mortais, em corpos
totalmente mortais de sangue e carne. Eles não subiram num corpo glorificado, imortalizado. Ok? E é isso que João está dizendo. Ninguém subiu ao céu num corpo ressurrecto e glorificado. Aí você pergunta para João, então quem subiu? E ele vai dizer, Jesus. Jesus foi o único que subiu ao céu num corpo ressurrecto e glorificado. Vamos continuar. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Agora ele pergunta, de que forma o Filho do homem está no céu? Ele está num corpo ressurrecto e glorificado. Então foi neste corpo ressurrecto e glorificado que Jesus subiu ao céu. É isso que João está dizendo. E vamos aqui ler o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, sim, aqui nós podemos colocar isso como discurso de Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que eu sei que aqui é discurso de Jesus? Porque o levantar está no futuro. Ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, está tudo no futuro, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, este discurso aqui é realmente de Jesus, porque está no futuro, levantar está no futuro. Então, isso aqui não é um discurso de João, mas o versículo 13 é um olhar de João. Não esqueça disso e saiba que eu estou lhe demonstrando, veja que eu estou lhe demonstrando. O versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu o Filho do Homem que está no céu. É João quem está dizendo. Então, João ele faz 3 declarações sobre Jesus. Primeiro, ele mostra que ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu. Jesus Cristo, então, ele diz aí que Jesus Cristo, no contexto a gente entende, Jesus Cristo ele foi o único que subiu ao céu em corpo ressurrecto e glorificado. Foi o único. É isso que João está dizendo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E a prova é, meus irmãos, que é isso que lá em Atos, me parece que no capítulo 2, no discurso, me parece que de Pedro, se não me falha a memória, lá diz, eu vou ver se eu encontro aqui para vocês. Ele diz claramente que Davi não subiu ao céu. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele diz aqui. Não sei se eu vou encontrar aqui. Davi não subiu ao céu. Vamos ver aqui. Pois ele. Vamos ver aqui. Varões irmãos. Estou Jesus. Aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pois não deixarás a minha alma no ar, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. É aqui no capítulo 2. Não sei se eu vou encontrar agora, mas em algum momento ele diz que Davi não subiu ao céu. Vamos ver aqui. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Tá certo? Então, em algum momento que eu não estou encontrando aqui, não vou perder muito tempo, mas ele diz claramente, pronto, é aqui, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, uma coisa que nós temos que saber, quando João diz, ninguém subiu ao céu, que ele tem em mente é um subir ao céu, mediante ressurreição, num corpo glorificado, além das provas que eu já lhe disse, eu estou mostrando também que somente Jesus, até agora, de acordo com João, somente Jesus foi arrebatado para o céu num corpo ressurrecto e glorificado. Isso é corroborado pelo que Pedro diz aqui acerca de Davi, que Davi não subiu aos céus. Ok, queridos? Então, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então, como é que Jesus Cristo está no céu? Num corpo ressurrecto e
glorificado. Então eu mostrei aqui para vocês a primeira alusão de João à ascensão de Jesus em João 3,13. Vamos aqui para a segunda. João capítulo 6, versículo 62. Olha o que diz aqui. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Repito, que seria, pois, é aqui Jesus que a gente está falando, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, a subir para onde primeiro estava? Mais uma vez aqui, João ele faz alusão à ascensão de Jesus. É verdade que ele não narra como se deu a ascensão de Jesus, isso é verdade, mas ele aqui ele está fazendo uma alusão, e diga-se passagem, direta à ascensão de Jesus. E aqui é Jesus quem está falando. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ok? João capítulo 7, versículo 39. O que diz aqui? Vou ler do versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui entra agora a avaliação de João. E isto diz ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, esta palavra, quando ele diz porque Jesus ainda não fora glorificado, a glorificação de Jesus aqui, ela inclui ressurreição e ascensão. Ou seja, o evangelista João ele está mais uma vez fazendo uma alusão velada à ascensão de Jesus, quando ele diz assim, ó, pois ainda Jesus, por ainda Jesus não ter sido glorificado, é a mesma coisa dele dizer, por Jesus ainda não ter subido ao céu. Aqui, esta palavra, por Jesus ainda não ter sido glorificado, inclui a sua ascensão ao céu. Ok, queridos? Então, estas foram as referências que eu encontrei no Evangelho de João sobre a ascensão de Jesus Cristo. Então, aqueles que dizem que Jesus não faz alusão à ascensão de Jesus, certamente eles estão equivocados. E muito equivocados. João, ele faz sim, por 3 vezes, alusão à ascensão de Jesus. Em João 3,13, repito, é João quem está falando, não é Jesus. Em João 6,62, há mais uma vez alusão à ascensão de Jesus. E em João 7,39, quando ele diz, por Jesus ainda não ter sido glorificado, aí é uma alusão indireta à ascensão de Jesus Cristo. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, ok? Se você ainda não é inscrito, e repasse este vídeo para outros. Se você gostou do conteúdo, me ajude, divulgue o meu canal, me ajude, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.